Questionaram Jesus e disseram: olha, Moisés também dava carta de divórcio. E Jesus falou assim: olha, ele dava carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo, porque não era a vontade de Deus que as pessoas se divorciassem, quebrassem a aliança que foi feita no altar. E nós falamos sobre a premissa que Jesus abriu sobre a questão das relações sexuais ilícitas, ou seja, quando há a traição, o adultério. Havendo isso, aquele irmão ou aquela irmã que foi lesado, então se divorcia. E nós vamos dar prosseguimento sobre a questão do jugo desigual, sobre a situação do casamento em que acontece um jugo desigual. No capítulo 7, no versículo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Amém? Nós esclarecemos, quando fomos começar os estudos, aqui a partir do capítulo de número
7, nós estamos respondendo questões em que são dúvidas para a igreja dos Coríntios e que eles escreveram para Paulo perguntando sobre essas questões. No entanto, o versículo 1 do capítulo 7 fala assim: quanto ao que vocês me escreveram, ou seja, Paulo está respondendo questões para a igreja que eram dúvidas desses irmãos acerca de muitos assuntos. Esse tópico, alguém perguntou para Paulo lá o seguinte: eu me converto, Paulo, e o meu cônjuge não se converte, ele não é crente, não é cristão, não é servo de Deus. Eu me converti a Cristo, mas o meu cônjuge não se converteu a Cristo. Ele não é uma pessoa cristã, não teve um encontro com Jesus. Pelo fato de ser crente, eu me divorcio dele ou dela pelo fato de não servir a Deus. Paulo fala: não. Preste bem atenção nisso aqui. Paulo não está incentivando os crentes a buscarem relacionamento com pessoas não cristãs. Paulo não está incentivando isso. Paulo só está dizendo assim: ó, se você já tem uma relação com aquela pessoa e aceitou a Jesus, permaneça casado com essa pessoa se ela quiser ficar com você. Ou seja, se a sua fé em Cristo Jesus não é um impedimento na vida daquela pessoa para vocês continuarem juntos, permaneçam juntos. Se a sua fé em Cristo Jesus e o seu relacionamento com aquele não cristão pode permanecer, permaneça com ele então. Paulo escreve isso tanto para o homem quanto para a mulher casado com pessoas que não servem a Deus. E a gente tem inúmeros casos de pessoas na igreja que estão sob essa condição. Às vezes não é toda a família que se converte a Cristo. Às vezes nenhum da família converte a Jesus. Só que, por que está havendo essa pergunta? Porque existe impacto nessa escolha. Uma pessoa do relacionamento se converter vai gerar impacto ali dentro da família. O casal vai ser impactado com aquilo. Vamos lá, imagina só um casal que está acostumado a sair para beber aos fins de semana, senta no boteco e bebe e passa a sua vida inteira ali dando festas, recebendo pessoas em casa, já estão acostumados com aquele estilo de vida. De repente um deles aceita Jesus. Cadê o companheiro que vai para o boteco beber agora? Se converteu a Jesus, vai mudar de vida. Ou pelo menos é o que nós esperamos que aconteça. Quem tem um encontro com Jesus morre para si mesmo e agora vive para Cristo. As coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. Esse cônjuge que aceitou a Jesus vai gerar impacto no seu relacionamento agora. Por quê? Porque ela não vai mais andar mediante aquele velho estilo de vida que ele tinha antes. E o cônjuge que não aceitou Jesus, ele vai se sentir impactado por isso. E mediante a isso, nós podemos ter conflitos dentro do casamento. E certamente eles vão acontecer. Porque se a mulher que converte, o marido vai dizer: olha, mas nós vivemos a vida toda dessa forma, nós íamos para o bar, nós íamos para a festa, e ela vai dizer: agora não, agora eu sirvo a Jesus. Olha o impacto que isso pode causar. Se ele vai dizer assim: ó, eu vou continuar indo para lá, então você vai para a igreja. Ela tem que vir para a igreja sabendo que ele vai estar onde? Lá no bar. Ela vai vir para a igreja sabendo que ele está indo aonde? Para a festa. Mas antes ela estava lá, agora ela não estava mais. E se é o marido é do mesmo jeito. Se ele se converte a Jesus, ele vem e ela vai estar onde? Ele não sabe. Ela pode estar indo no boteco sozinha, ela pode estar para a festa sozinha,
E isso vai gerar impacto na relação, irmão. Vai gerar impacto no relacionamento. A Bíblia diz assim, ó, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse casamento ele vai sofrer uma ruptura naquele relacionamento ali, um desgaste. O que é o aconselhamento de Paulo para este casal? O cônjuge, ele quer ficar com você mesmo após a sua conversão? Fica com ele. O fato dele querer ficar com a pessoa que se converteu já é um bom indício, porque a fé da pessoa não está incomodando aquele cônjuge que ainda não aceitou Jesus. E aí o que Paulo ele diz? Olha, porque o comportamento da mulher santa e do homem santo vai santificar o seu cônjuge. E qual que é a expectativa e a esperança nesse caso? É que o convertido, com o seu novo estilo de vida, consiga impactar diretamente o seu cônjuge a fim de trazê-lo para Cristo. Então qual que é a ideia, irmão? A ideia é esse cônjuge ser impactado pela nova vida daquele que se converteu a Jesus. O que nós estamos vendo hoje? O contrário, muitas vezes o contrário. O crente vai lá junto com o que não aceitou Jesus, porque para marcar território tem que estar aqui. Aí acaba que o cristão vai parar lá na festa para acompanhar o que não é crente. Vai para lugares indesejados que ele não deveria estar como crente, para marcar território ao lado do seu cônjuge que ainda não aceitou Jesus. Quantas mulheres que não se sujeitam a essa situação? O marido que não aceitou Jesus e ela vai acompanhando ele, e ela se põe numa situação em que ela vai para vários ambientes que aos olhos bíblicos não é ideal para o cristão, não deveria estar ali, mas está lá para fazer companhia para um cônjuge que não é crente. Paulo vai dizer assim, ó, não se divorcie, porque esse marido não crente, ou essa esposa não crente, é santificada no convívio. Mas olha a responsabilidade que o cônjuge crente tem que ter. O convívio dele, a postura dele no convívio, deve ser uma postura exemplar de um crente que nasceu de novo, que foi transformado pelo Espírito Santo, que manifesta as características de Cristo ali dentro do seu lar. Ou seja, o que vai impactar na vida desse não crente? O nível de conversão que o crente teve e viveu. Se ele é uma pessoa que veio para a igreja, mas a obra de santificação na vida dele não gerou impacto para mudar radicalmente a sua vida, é uma pessoa que pode ser que vai ter dificuldade no convívio de manifestar as características de Cristo. E aquele não cristão vai começar a questionar a sua fé, as suas atitudes, as suas decisões. Isso pode atrapalhar a conversão daquele cônjuge que não aceitou Jesus. A falta de testemunho desse novo convertido agora, dessa pessoa que está em Cristo Jesus, a falta de testemunho na vida dele pode atrapalhar aquele cônjuge não cristão. Então olha o que Paulo está dizendo. O que vai santificar o outro? Convívio. Esse santificar de Paulo aqui é impactar, é influenciar.
Ou seja, nós temos condições de influenciar as pessoas que estão à nossa volta em querer ou não servir a Deus. Porque, irmãos, entre o discurso e a postura existe uma diferença muito grande. Tem gente que tem um discurso maravilhoso, mas ele é péssimo para a igreja. E nós estamos vendo isso dentro da igreja. Está cheio de pessoas assim, que sobem no púlpito, prega, fala que é uma beleza, sabe que é uma beleza dos princípios, mas não vive nada dos princípios de Deus. Pelo contrário, às vezes dá bom testemunho. Alguém vai olhar e vai dizer assim, ó, passa daquele jeito aí. Eu não quero ser. O que Paulo está dizendo que vai santificar esse povo? Convívio. Qual que é a esperança que Paulo tem aqui? Que aquele crente no convívio diário vai influenciar aquela pessoa a querer Deus, a querer as coisas de Deus, a presença de Deus. Olha para você ter a responsabilidade que o marido tem dentro da sua casa. O marido cristão, ele é tratado pela Bíblia como sacerdote do lar. O marido cristão tem a responsabilidade de influenciar a sua esposa, a sua família, os seus filhos a servir a Deus e a trabalhar para Deus. Agora, se ele não é um homem, um sacerdote, se ele não exerce essa autoridade espiritual dentro da sua casa, e se ele não dá exemplo para isso, ele não consegue influenciar a sua esposa, os seus filhos para servir a Deus. Não vão ter prazer naquele homem, e não vai querer estar do lado dele. Se você falhar na sua responsabilidade, irmão, não é só a sua vida que é afetada, você afeta a sua família. Olha a responsabilidade que o homem cristão carrega nos seus ombros, de ser um exemplar para a sua família. E os homens precisam ser ministrados nesse aspecto, a carregar esse peso sobre os seus ombros, saber lidar com isso e entender essa responsabilidade diante de Deus, de conduzir a casa ao Senhor, de conduzir a família até o altar de Deus, e fazer como Josué um dia fez. Eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, ou seja, Josué está falando pela casa dele, eu sei que eu vou conduzir a minha vida e a minha casa para servir o Senhor. Se vocês vão servir a outros deuses, eu não sei, mas lá na minha casa, eu e a minha família, nós vamos servir a Deus. É um homem que tem sacerdócio, autoridade, influência e a capacidade de conduzir a sua família diante de Deus. A mulher crente, ela carrega consigo essa responsabilidade também, com a sua sabedoria cristã, de nova criatura em Cristo Jesus, de conduzir a sua família aos pés do Senhor, aproveitar as oportunidades para poder falar da palavra de Deus, imprimir no seu dia a dia postura para ajudar as pessoas a se aproximar de Deus. Não tem gente que não quer servir a Deus por causa do exemplo dos cristãos que ele tem dentro de casa. E isso é o avesso do propósito divino. O que Deus quer que nós sejamos é luz lá dentro da nossa casa, não é trevas. O que Deus quer que a gente faça é influenciar e não ser influenciado, ou influenciar negativamente, mas positivamente a vida das pessoas. Então Paulo vai tratar sobre esse aspecto daquele crente que, dentro da perspectiva agora de ser uma nova criatura, tem uma capacidade de santificar através do convívio o não crente. Agora ele fala também, a partir do versículo 15, da premissa do divórcio para esse
nesse caso específico. Imagina que esse cristão se converteu ao Senhor. Essa pessoa agora, do outro lado desse cônjuge, ele não quer ficar com esse crente. Porque não foi assim. Eu imaginei a vida ao lado dela, do lado dele. Nós tínhamos esse tipo de vida, nós éramos só acostumados a fazer isso. Nós fazíamos isso aqui e aquilo outro. E agora nós paramos de fazer tudo porque ele ou ela foi para a igreja. E se for para ficar nesse casamento desse jeito, eu não quero. Paulo fala o quê? Se essa pessoa não crente quiser separar-se, agora olha bem, preste bem atenção. A decisão da separação parte de quem aqui nesse caso? Presta atenção no versículo 15. De onde parte a ação e o desejo do divórcio? É do crente? Presta atenção no que o texto está falando. Mas se o descrente se apartar, quem é que está querendo separação aí? Quem não serve a Deus. Porque o crente está focado em quê? Em santificar a vida do cônjuge. Pastor, eu não aguento aquele homem. Eu venho para a igreja e ele é culpado. Aguenta sim. Vai orando, vai pedindo a Deus graça, vai atentando. Você converteu, você vai agora dar exemplo para ele e vai se comportar como mulher de Deus. Eu não aguento aquela mulher porque eu venho para a igreja e ela vai para a farra. Você vai aguentar, Deus vai te dar graça, você vai comportar como um crente e vai trabalhar para a conversão daquela pessoa. A decisão do divórcio parte de quem? Do descrente. Se o descrente, depois da sua conversão, quiser apartar, se você quiser, deixa ele embora. Se você ama essa pessoa, se você construiu uma família do lado dele, a minha recomendação como pastor é: lute pelo seu casamento, ore pelo seu casamento, lute na oração pela salvação do seu marido, ore, jejum, pague o preço pela vida dele. Porque, irmãos, Paulo fala que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Ou seja, se um crente está nessa condição e o descrente quer ir embora, ele deve se esforçar para que esse cristão, para que essa pessoa não vá. Porque, irmãos, uma das maiores derrotas na vida de uma pessoa é o divórcio. O divórcio é uma das maiores derrotas na vida de uma pessoa que conhece a palavra de Deus. A gente sabe o quanto que o diabo luta contra a família. A gente sabe como que o diabo trabalha para desfigurar uma família. Porque o diabo sabe o impacto que ele causa quando ele faz isso. Quando há crianças no meio do divórcio, existe um impacto tremendo sobre a mente dessa criança, sobre a vida dessa criança. Essa criança vai crescer, pode ser afetada psicologicamente, carente porque viveu longe do pai ou viveu longe da mãe. Essa criança, ela pode adquirir déficit de atenção. Essa criança, ela pode desenvolver sinais de ansiedade, de depressão. Essa criança, ela pode crescer revoltada. Ela vai crescer com certeza sem entendimento do que é uma figura paterna ou materna. Ou seja, todo aquele conceito bíblico de construção familiar vai desmoronando com o divórcio. O impacto ele é terrível. O impacto é terrível. Deus, ele não
família para esse propósito de destruição. Quem trabalha para destruir família é o diabo. Por isso que o crente sempre, a opção do cristão é manter o seu relacionamento, é manter o seu casamento. O cristão trabalha para isso. Até diante de uma traição, o amor, ele deve prevalecer. Até mesmo diante de uma situação dessa, a recomendação é que o casal trabalhe a questão e supere aquela crise. Se possível, supere aquela crise e sigam em frente. Nós temos inúmeros casos de pessoas que passaram por isso, que superaram a crise da traição, da infidelidade matrimonial, que tiveram seu relacionamento restaurado e prosseguiram. E hoje estão com a família e se lembram daquele episódio, lembram daquele fato, mas sabem que diante daquilo ali houve um fortalecimento do laço matrimonial, porque foi trabalhado, a família deu prosseguimento, houve geração de filhos e o casamento está firme. Muitas pessoas que se divorciam, lá na frente eles olham para trás e dizem: olha, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria me divorciado, eu teria perdoado, eu teria superado, resolvido e tratado. Quantos pais que viram seus filhos crescerem lá, sendo educados por outro homem, que tinha o sonho de ter um filho e viu aquele filho crescendo lá na casa com outro homem? Quantas mães que também passam pela mesma situação? Na maioria dos casos é um homem. Vai lá perguntar para ele depois: eu queria conviver com meu filho, com a minha criança, eu queria minha família de volta, mas na cabeça quente, o que fez? Procurou a via que ele achou que era mais fácil, o divórcio, sem pensar nos impactos que ele causaria. Divorciar hoje é muito fácil, mais rápido divorciar do que casar. Muito rápido. E o divórcio, ele tem impacto na vida espiritual, na vida emocional, na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira. Por aí vai. Quando envolve ministério, é ainda pior. Porque quando há divórcio, na maioria dos casos, quando é um pastor, quando é um presbítero, quando é um diácono, aí ele acaba por se afastar daquelas atividades que ele tinha na igreja. Existem homens e mulheres que nunca mais conseguem voltar a desempenhar o seu ministério como faziam anteriormente ao divórcio. Mancham a sua imagem, pregaram às vezes tanto contra a prática e depois eles mesmos caíram na prática e aí ficaram manchados contra aquilo ali. Então Paulo, ele está falando de um desejo do não crente. O não crente quer divorciar, mas o cristão, a recomendação que nós sempre damos ao cristão é que ele lute pelo seu casamento. Ore. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para desfazer as fortalezas, ou seja, não há nada que Deus não possa intervir e agir diante da oração. Tudo que pedindo crendo, vocês vão receber. Ou seja, quando nós queremos e trabalhamos na oração, na consagração, no jejum e fazemos a nossa parte em conviver como um homem santo, uma mulher santa de Deus, nós podemos
resolver, salvar a relação. Tem gente que quer, tem gente que não quer salvar o casamento. Tem gente que não quer tratar os conflitos. Aonde que está o conflito? Qual é o nosso conflito? O que eu posso fazer para resolver esse conflito? Qual é a minha parcela de culpa, de responsabilidade nisso daqui? Então deixa eu fazer a minha parte. Só que tem gente que não quer fazer essa autocrítica, essa análise da sua postura, da sua atitude. Ele não quer salvar o casamento, ele não quer mudar. Não, se ela quiser bem, se ele não quiser, amém. Vamos. Está nem aí para o relacionamento. É porque ele não tem consciência da preciosidade que é o casamento. Ele não tem consciência espiritual do que é o compromisso feito no altar. Porque a Bíblia diz aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Deus disse, se tornarão uma só carne. Você já parou de pensar no mundo espiritual o que é isso? Você se tornar uma só carne. E diante da Bíblia, aquela aliança está feita com aquela pessoa. Aquela pessoa que você foi lá na cama e se deitou com ela, e você fez um pacto de aliança com ela. No maior nível e grau de intimidade. E aí você imagina lá no céu, como que fica isso aí quando o casal se divorcia porque eles estão com incompatibilidade de gênero, de gênero, compatibilidade de temperamento, de ideias. E aquele compromisso que foi feito lá no altar? De amar, de respeitar, de cuidar. Aonde que está o amor que os levou para o altar? Será que se o amor que estava lá no dia que os conduziu ao altar, se esse amor voltar, essa decisão voltar para o coração, será que esse casamento não dá certo? Será que esse casamento sempre foi um problema? Aonde está o problema desse casamento? Qual a raiz do problema desse casamento? Não podemos voltar lá e tratar isso aqui e voltar a ser o que era antes? Dá para fazer isso. Só tem que querer. E esse querer passa pela premissa do amor. Quando existe amor e existe vontade, existe restauração. Por isso que a premissa aqui fica para quem não serve a Deus, discreto. Porque o crente vai trabalhar para manter o seu casamento e para no comportamento ganhar o descrente para Jesus. Até que ele olhe para ela e diga: eu vou para a igreja com essa mulher, eu vou para a igreja com esse homem servir a Deus. Agora, é uma tarefa difícil para o crente viver com o exemplo do convívio diário para ganhar aquele descrente para Jesus. Se todavia o descrente quiser apartar-se, Paulo diz: deixa ele embora. Porque Deus não chamou vocês para servidão. Isso aqui é um jugo desigual. E Paulo vai dizer assim: olha, quem garante para você que esse homem vai se converter a Jesus? Quem garante para você que essa mulher vai se converter a Jesus? Ser casado com alguém que não é crente não vai te levar para o inferno. Não é esse o problema. Só que existem situações que o casal crente não vai estar sujeito. Se os dois servirem a Deus. E vai existir situações em que o casal, onde um é e o outro não é, vai existir. E a pessoa vai estar sujeita. Então, vamos parar para pensar. Quando existe infidelidade no caráter de uma pessoa, ele pode ser crente e ele vai trair. Mas analise bem. Aonde que existe uma chance maior de acontecer uma traição? Pelo menos analisando
sob essa perspectiva, na vida de um casal onde os dois servem a Deus, ou na vida de um casal onde um é crente e o outro não é crente? Aonde você acha que existe uma maior chance de acontecer? O homem que não tem o Espírito Santo? Ou a mulher que não tem o Espírito Santo? Ou lá na vida daquele casal que tem o Espírito Santo? Que vai para a igreja junto, que zela pela palavra de Deus, que cuida do seu testemunho. Estou dizendo, aparentemente, fazendo análise, óbvio que na vida daquele casal onde um é crente e o outro não é crente, a chance é maior. Mas eu disse para vocês, quando há infidelidade no caráter de uma pessoa, o próprio casal cristão pode cometer os seus erros, os seus equívocos, e acontecer uma traição. Mas Paulo está dizendo assim, ó, se essa pessoa não quer, deixa ele embora. Deus nos chamou para viver em paz. Vocês não sabem se você vai salvar o seu marido, se o seu comportamento vai salvar esse homem. Você não sabe se o seu comportamento, ó homem, vai salvar essa mulher. Se ela quer ir embora, deixa ela embora e fique em paz sem Deus. Fique em paz sem Deus. Essa pessoa, ela está indo e ela vai te tirar daquele peso, daquela preocupação que uma relação com uma pessoa não crente vai gerar. É fácil isso, irmão? Não é fácil. Imagina uma mulher que tem filhos com esse homem e agora está diante da situação que esse homem quer ir embora. Existem vários fatores envolvidos aí, né? Existe o fator financeiro, como é que essa mulher vai tratar dos filhos sozinha? Existe o fator sentimental, essa mulher pode amar esse homem mesmo ele sendo crente. Existem vários fatores de você estar acostumado numa relação e agora se ver sozinho. Imagina a idade, se isso acontece com uma mulher ou com um homem que já tem lá os seus 50, 60 anos de idade, passou a vida toda ao lado daquela pessoa e porque virou crente, o outro agora não quer mais ficar com ele. Falar disso aqui, irmãos, da boca para fora, é muito fácil. Mas existem muitas coisas, muitos pormenores e muito sentimento envolvidos. Por isso que não dá para sair descartando o relacionamento assim, jogando fora como se fosse algo que não vai gerar impacto nenhum, porque vai. Quando você tinha lá suas namoradinhas, quando você tinha o seu namoradinho lá que você terminava, você sofria. Ficava todo choroso, toda chorosa. Terminou um namoricozinho de esquina lá, de adolescente. Imagina um relacionamento matrimonial. Imagina um casamento onde você construiu uma família, onde você tem filhos com aquela pessoa. Como é que você descarta um negócio desse assim? Só que é o jugo desigual. E isso aqui, ó, é um alerta. É um alerta. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Olha que esse cristão aqui, ele não se colocou num jugo desigual porque ele quis, porque ele se converteu a Jesus. E a relação dele agora está nesse peso, né? De um que é luz e o outro é treva, um é justo e o outro é injusto. Um quer servir a Deus e o outro não quer servir a Deus ainda. Pode ser que não vai querer servir, pode ser que venha se converter. É uma situação bem complicada, mas é um jugo desigual. Esse jugo apareceu por causa da conversão. Então o que Paulo está recomendando? Tenha uma postura santa, exemplar,
capaz de influenciar essa pessoa. A única saída é o comportamento santo, capaz de influenciá-lo e influenciá-la para essa pessoa se render a Jesus e servir a Deus com esse povo. Nosso irmão Ribeiro de Peso, quantos anos que ele viveu na igreja sem ele? Né? Foram quantos anos, irmãos? Ele viveu há uns 30 anos. Uns 30 anos na igreja sem ele. Eu não vim para falar agora que eu vou nada. Como você vê, eu não posso falar que nada, eu posso ver. Mas se a irmã Eli não fosse uma mulher de bom exemplo no caso, certamente ele não gostaria de acompanhá-la. Né? Ela não teria tido impacto na vida dele. E hoje ele está aqui servindo a Deus com ela. Né? Vindo na casa de Deus, servindo o Senhor, trabalhando para Jesus. Então ela é um exemplo disso. Serviu a Deus muitos anos sem a companhia do marido e hoje está aqui. Se ela fosse um péssimo exemplo de crente, ele não ia querer estar aqui com ela. Se ela fosse um exemplo ruim dentro de casa como cristã, ele não ia querer saber desse Deus que ela serve. Mas ele foi visitado por esse Deus e ele está aqui servindo a Jesus. Vai que maravilha. Que bênção. Que assim seja na sua vida. Se você tem um cônjuge que não serve a Deus, se você tem alguém que não serve o Senhor, você comporte-se, dê exemplo para ele, seja crente, ganhe esse homem para Jesus, ganhe essa mulher para Jesus através do seu comportamento. Ore, comporte-se, trabalhe dentro da sua casa para que a santidade do Senhor esteja lá. Deus impactar o seu lar, a sua família, para que todos ali se salvem, cheguem-se à salvação e nenhum se perca. Amém? Vamos